Quem tem razão? Bom, é isso. Neste momento abrimos o Quem Tem Razão. Quem está conosco é o Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio São Paulo, e também Marcelo Simão, infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia. E o assunto de hoje é: medidas restritivas como lockdown são eficazes nesta altura da pandemia? Especialistas alertam para a chegada de uma terceira onda de contaminação ainda agora, em junho. O país é o segundo com mais óbitos causados pelo coronavírus e ainda vai a passos lentos na vacinação, chegando a 11% de imunizados com a segunda dose. Antes de qualquer coisa, muito boa tarde para os senhores. Obrigada por participar do Jovem Pan agora. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Minha primeira pergunta vai para o Marcelo. Doutor, existem muitos críticos ao lockdown total, principalmente depois de quase 1 ano e meio de pandemia. A gente ouve muita gente falar que está cansada, que não aguenta mais ficar dentro de casa. O problema é que a gente cansa do vírus, o vírus não cansa da gente. Qual é a eficácia dessa medida perante a ciência? O que a ciência considera dessa medida? Muito obrigado pelo convite. Bom, eu acho que isso já está bem demonstrado, né, em vários países do mundo, que o lockdown, em determinadas situações, ele funciona. Não tenha dúvida que funciona. Veja bem, quando nós estamos no pico da epidemia, com os hospitais lotados, as UTIs com cheias acima de 90%, 95%, não há outra medida, né, mais eficaz do que o distanciamento social. Isso está bem demonstrado em vários países, como na Austrália, na Nova Zelândia, na Noruega, né? Todos esses países adotaram o lockdown e viram seus números caírem rapidamente. Então, evidentemente que o lockdown tem que ter um começo e um fim. Você não pode ficar eternamente no lockdown e sacrificar todas as atividades econômicas, tá? Ele tem que ter um tempo. Esse tempo pode ser variável dependendo da magnitude da pandemia. Só para te dar um exemplo, aqui em Uberlândia, quando os números subiram muito em março, nós estávamos com as UTIs 100% ocupadas e mais de 100 pacientes esperando leitos de UTI, nós tivemos que fechar a cidade, não houve outra medida. Fechamos por 6 semanas e houve uma queda substancial do número de casos. É claro que, aliado a isso, você tem o uso de máscara, não é? A restrição da movimentação das pessoas. Infelizmente, são medidas duras. É um remédio duro, mas ele, sem dúvida alguma, é eficaz. Agora eu faço a pergunta para o Fábio. Em relação ao comércio, caso haja, de fato, uma terceira onda da Covid e caso haja necessidade de um lockdown ou de que a gente retorne, né, regresse às medidas mais restritivas, na opinião do senhor, Fábio, pode afetar ainda mais a economia, mais do que já está fragilizada? O lockdown funciona, na opinião do comércio, da economia, do setor de serviços? Bom, são duas perguntas diferentes, né? Em primeiro lugar, é claro que a gente, em primeiro lugar, torce para que não ocorra uma terceira onda, porque com ou sem lockdown, uma terceira onda vai ceifar a vida de mais pessoas, vai levar mais gente a passar por momentos muito ruins com essa doença, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não vou discutir com o doutor se existe ou não efeito. É claro que o distanciamento social, uma doença que é transmissível pelo ar em contato social, é claro que o distanciamento tem sua utilidade. Isso é evidente. E sopesar como, quando e por qual período deveria ter sido feito, isso era uma medida necessária talvez no passado, talvez no começo da pandemia fosse até mais eficiente. Mas mais importante do que isso, o comércio acredita que a venda de uma blusa numa loja de roupa ou a venda de remédio dentro de uma farmácia não causa a maior contaminação, e sim a aglomeração, que talvez ocorra fora. Então, talvez seja mais eficaz e danifique muito menos a economia o controle da aglomeração. É isso que o comércio, é isso que as empresas, é isso que o setor econômico imagina. Agora, e no limite,
como o doutor falou, está com mais de 100% da capacidade, você já adotou todas as outras medidas necessárias, aí você pode partir para medidas mais extremas. Não parece que esse é o caminho agora e nem que é necessário, se a gente conseguir algo muito importante, que é coordenar as ações e um comportamento também das pessoas, do consumidor, um comportamento responsável, né? Porque toda vez que as ondas vão se reduzindo de contaminação, infelizmente, há uma percepção de um comportamento meio, eu não diria irresponsável, mas um comportamento já de muito conforto das pessoas, e isso acaba provocando novas ondas e isso fica interminável. Então, colocar o país em um lockdown, atrás de lockdown, ao invés da gente adotar outras medidas, a não ser que seja indispensável, e não é isso que acontece no momento, não faz mais sentido para mim. Faz mais sentido medidas educativas e também um olhar regional, porque você adotar medidas iguais para todo o território nacional, para todas as regiões, quando os efeitos da pandemia, inclusive sobre o sistema de saúde, não são os mesmos, isso é mais deletério ainda. Fábio, qual setor da economia foi mais afetado por conta das restrições? Bom, o setor de serviços, eventos e, evidentemente, a gente não é irresponsável de falar que tem que voltar todo mundo para dentro de um cinema sem máscara e todo mundo para bares e restaurantes lotados e fechados, em ambientes fechados, e não é isso que está acontecendo. Claro, é absolutamente discutível e necessário discutir quais são as condições, quais são as medidas, como o doutor falou, máscara é imprescindível, você manter a higienização das mãos é imprescindível. Tudo isso tem que ser feito. Agora, a gente tem que adotar as medidas de acordo com a necessidade, claro, mas lembrar que já faz 1 ano e meio e que dificilmente a gente conseguiria implementar um lockdown completo por curto prazo e teria capacidade de reduzir a pandemia se esse fosse o caso no curtíssimo prazo. Então, até porque a gente acredita que nesse momento você não tem essa capacidade esgotada do sistema de saúde e há medidas que possam fazer com que isso não ocorra. É muito mais importante, neste caso, a prevenção para que a gente não chegue nesse quadro. O setor de serviços, ele está mais de 1 ano parado, principalmente de eventos, bares, restaurantes, com alguma movimentação mais menor. Viagens, turismo, tudo isso está parado. A gente não é irresponsável de achar que tudo isso tem que voltar imediatamente da forma que era, porque não é verdade. Mas com mais critério e com bom comportamento dos consumidores, das pessoas, é possível que a gente escape de ter que adotar medidas mais radicais. Doutor Marcelo, o Fábio falou agora de medidas que não sejam tão radicais como o lockdown, essas limitações do comércio. Para a ciência, para os senhores doutores, quais seriam outras medidas eficientes para evitar a disseminação do coronavírus, então? Veja bem, eu concordo com tudo que o colega aí falou, tudo, absolutamente. Eu não estou pregando aqui um lockdown nacional, mas em alguns locais, como em Manaus, por exemplo, ocorreu em janeiro, onde as pessoas estavam morrendo até sem oxigênio. Numa situação como essa, não tem como a gente pensar em manter as atividades de comércio, indústria, numa situação daquela, que é uma situação calamitosa, onde as pessoas morreram em quantidades enormes. Agora, evidentemente que nesse momento agora, não é o momento, na minha opinião, de nós fazermos nenhum lockdown nacional. Nós estamos funcionando razoavelmente bem, parte da economia, e evidentemente esse equilíbrio economia-saúde é fundamental, claro, senão as pessoas vão passar a morrer de fome, porque não tem como conseguir o pão de cada dia, vamos dizer assim. Então, evidentemente que num país como o Brasil, como ele mesmo diz, de dimensões continentais, não há como nós fazermos um lockdown nacional. Isso é impossível. É diferente da Nova Zelândia, que é uma ilha, onde ela pode fazer um lockdown rápido e acabar com o número de casos. O Brasil é um país muito diferente, do Rio Grande do Sul ao Amapá, ele é muito diferente. Então, em algumas regiões onde a situação está calamitosa, talvez seja importante você diminuir, né, as atividades em que as pessoas tenham contato umas com as outras para poder controlar os números da pandemia. Isso ninguém discute. Agora, as medidas têm que continuar, não é?
Então, evitar aglomeração, que é uma coisa que as pessoas hoje é difícil. A gente sabe que o povo está cansado, que o povo está querendo sair na rua. Eu também já estou preso aqui, já voltei a trabalhar, mas fiquei preso aqui durante vários meses. Então, é muito ruim, principalmente a gente que tem um contato social muito grande. De modo que, eu concordo com tudo que ele disse, é preciso haver um equilíbrio entre as medidas e a saúde, e isso tem que ser pautado em cada região, dependendo da magnitude da pandemia. E na sua opinião, Fábio? É difícil discordar de uma posição bastante equilibrada, né? O radicalismo não levou nunca ninguém a lugar nenhum. É claro, e obviamente a Federação do Comércio jamais ia se opor a qualquer mudança mais restritiva, qualquer medida mais restritiva, se tivesse gente morrendo pelas ruas por falta de leito de hospital. Ninguém quer isso, isso evidentemente a gente não quer. Mas mais do que isso, a gente quer evitar. As situações extremas são tratadas com medidas extremas. Hoje não há uma situação extrema, graças a Deus. E se a gente conseguir, novamente, o doutor falou, as pessoas não estão evitando aglomeração. Eu sei que as pessoas estão cansadas, eu também estou cansado, está todo mundo cansado. Mas não evitar aglomeração nesse momento é a forma da gente prorrogar por mais meses esse fenômeno que tem cansado todo mundo, que tem exaurido todo mundo. Eu temo que cada vez que as coisas parecem que vão melhorar, as pessoas relaxam demais. E mesmo após vacinação, mesmo após uma série de medidas, a gente vai ter que continuar usando máscara, vai ter que continuar atento ao tipo de aglomeração que a gente faz, até as coisas voltarem ao normal. Isso não vai voltar ao normal do dia para a noite, mas quanto melhor a gente conseguir lidar com essa situação, mais rapidamente a gente vai debelar a pandemia e a economia vai voltar. Hoje, dá para a gente controlar com comportamento e medidas de algum distanciamento social, uso de máscara, a profilaxia, né? A higienização e evitar aglomeração dentro dos estabelecimentos. Os estabelecimentos podem continuar funcionando sem serem vetores da contaminação, se eles cumprirem esses critérios e as pessoas também. Doutor Marcelo, o Fábio falou agora sobre a vacinação, que é um assunto muito importante, que a gente vê que pode ser, na verdade, é a luz do fim do túnel para resolver todo este problema. Dá para se considerar dessa forma mesmo? Somente com a vacinação poderemos voltar à vida normal, doutor? Veja bem, a vacinação é só um ponto, né? Talvez o mais importante, para que nós possamos voltar à vida normal, como você disse aí. Infelizmente, a vacinação no nosso país está a passo de tartaruga, extremamente lenta. O pessoal divulga, né? O governo federal muitas vezes divulga, o Brasil é o 4º país que está vacinando no mundo. Isso não vale nada. Por quê? Porque apenas 12% da população já tem a sua vacinação completa. É muito pouco. Não adianta citar as primeiras doses. A primeira dose não imuniza a pessoa totalmente. É preciso que todo mundo tome a segunda dose. E só depois de 14 dias da segunda dose é que as pessoas vão estar imunizadas. Infelizmente, o caminhar das vacinas no Brasil está muito lento. E o Ministério da Saúde, cada vez mais, diminui o número de doses programadas para cada mês. Só este mês já diminuiu 5 vezes. Então, isso tem retardado muito, e isso poderia evitar a terceira onda. A terceira onda poderia ser totalmente evitada se nós acelerássemos a vacinação. Os Estados Unidos chegou a vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Nós estamos vacinando em torno de 700 mil. É muito pouco para um país continental como o nosso. Se nós conseguirmos avançar na vacinação rápido, nós podemos conter a terceira onda, conter as hospitalizações, conter os óbitos. Não é? O Uruguai já mostrou isso, o estudo de Serrana já mostrou isso, os Estados Unidos já mostraram isso. Então, vamos torcer para que a vacinação acelere, para que a gente possa controlar a doença. Bem lembrado, doutor. Tem um estudo de Serrana e também um estudo de Botucatu com a vacina de Oxford, né? Sim. Agora eu pergunto
Exato. Agora eu pergunto para o Fábio. Fábio, como o doutor disse, a vacinação no Brasil vai a passos de tartaruga, a passos lentos. O comércio tem feito alguma pressão em cima do governo federal ou do governo estadual para que acelere a vacinação da população? Porque acredito que vai beneficiar muito o setor. Sim, de todas as autoridades a gente conversa e quer que todas as medidas, não só a vacinação, mas inclusive a conscientização, porque a gente sabe que não vai ser num passe de mágica que vai ficar todo mundo vacinado, a gente sabe disso, a gente é até otimista, acredita que a vacinação pode acelerar, né, em breve, e torcemos e acreditamos que isso possa acontecer, mas mesmo em paralelo a isso, as medidas educativas e de contenção da pandemia devem continuar vigorando. E isso, uma campanha que conscientize todas as pessoas, seria muito importante para que, ainda que eu não tenha uma taxa de vacinação excepcional, que isso não vai acontecer no curtíssimo prazo, pode acelerar, mas não vai, nós vamos chegar a 50%, 60% da população vacinada em um mês, por exemplo, e a gente pode, ainda assim, evitar a terceira onda se o comportamento das pessoas, né, de todos os agentes econômicos e dos consumidores e das famílias, no seio das famílias, for o mais adequado, lembrando que a pandemia não acabou. Se isso acontecer, nós vamos evitar qualquer medida mais restritiva, vamos evitar, eu acredito que isso vai acontecer, vamos evitar o pior, vamos evitar a doença e vamos evitar um dano econômico de uma economia que já está cambaleando há mais de um ano. Quer dizer, já tem mais de um ano que as empresas não funcionam normalmente. Não é possível a gente acreditar que a economia vai chegar até o final do ano razoavelmente bem se a gente aumentar, ampliar as restrições que a gente teve até agora. Na verdade, a gente tem que caminhar para ir reduzindo e temos que fazer por onde essa redução ocorrer, não irresponsavelmente. Agora eu quero saber a opinião dos senhores. A gente vê que surgem novas cepas, o que é comum em um vírus, não é mesmo, doutor? E aí a gente viu que surgiu a cepa indiana, que provocou inúmeras, milhares de mortes lá no país. Os senhores acreditam que falta ainda no Brasil um controle maior da entrada de pessoas de fora, que poderia haver um controle maior para que não disseminasse essas cepas de fora aqui no Brasil, também prejudicasse o povo brasileiro? Doutor, primeiro. Tá. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Olha, logo que a cepa indiana foi detectada, o Brasil já devia ter fechado as fronteiras para todo passageiro que viesse da Índia e de todos os voos que viessem de lá. Mas isso demorou semanas para acontecer. Nós não sabemos se a cepa indiana já está aqui, mas aconteceu com a cepa britânica, não é? Aconteceu, já tem casos da cepa sul-africana detectados em São Paulo. Quer dizer, não tem como, se não houver um bloqueio a nível de aeroportos, portos, de pessoas que vêm das áreas onde estão circulando essas cepas, né? Ela, evidentemente, com a globalização que nós temos, mesmo com as restrições que estão sendo feitas em viagens aéreas e portuárias, o vírus acaba entrando. Vocês veem que no Maranhão aconteceu aquilo no barco, né? As pessoas estavam com a cepa indiana todas doentes do barco. Se elas tivessem descido todas, teria disseminado rapidamente a partir do Maranhão para o Brasil. Foi como a cepa P1 de Manaus disseminou por todo o país. Você pode observar a Grã-Bretanha, a Inglaterra, está aumentando novamente os casos após a vacinação. E é a cepa indiana, provavelmente escapando da vacinação que já foi feita lá. Então, a gente pode perder todo o trabalho que a gente está fazendo agora em termos de vacinação se nós não contermos essas novas variantes que estão surgindo pelo planeta. Isso é fundamental para o país. Muito bem, doutor. Agora eu quero saber a questão do comércio com o Fábio. Se esse fechamento de fronteiras, aeroportos, portos, prejudica o comércio ou não? Melhor visar, de fato, a saúde da população? É óbvio que ele prejudica, mas eu queria atestar meu desconhecimento técnico adequado para comentar a transmissão epidemiológica. Agora, dito isso, então, meus comentários aqui têm que ser encarados como quem não tem um grande conhecimento
de transmissão de epidemias, mas a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O mundo tem um grau de globalização e de permeabilidade entre as nações muito grande hoje. Eu acho que, no máximo, a gente conseguiria retardar a entrada de uma ou outra cepa. Infelizmente, isso não é que eu desejo isso, mas infelizmente me parece essa a realidade. Então, a não ser que todos os países se fechassem com relação à Índia, depois com relação à Grã-Bretanha ou com a África do Sul, isso seria, no máximo, ganhar tempo para que essa cepa circulasse. O que a gente precisa fazer é extinguir ou reduzir muito essa pandemia, porque senão a gente vai ficar vendo novas cepas surgirem. Graças a Deus, até agora, o pouco que eu conheço desse assunto, né, realmente não é a minha especialidade, mostra que as vacinas, de forma geral, têm conseguido controlar outras cepas, ou seja, que não há grandes escapes, né? Mas não tem por que a gente ficar brincando com isso e promover o teste, né? A probabilidade de uma hora uma cepa diferente, mais agressiva, mais transmissível, consiga escapar das vacinas, né? Agora, eu não acredito que fechar os aeroportos seja uma medida mais eficiente, né? Até porque, como eu falei, se você não entrar hoje, vai entrar daqui a uma semana ou duas por conta de outras nações que tenham contato com o Brasil, e o Brasil tem contato com todas as nações do mundo, mas mais eficiente que isso é a gente cuidar das medidas internas para que a gente não fique próximo, porque não adianta, você talvez não veja a cepa indiana numa pessoa da Índia, num indiano. Então, você tem que evitar a contaminação com cada pessoa que você se relaciona. Agora, você não pode acabar com o relacionamento. Há como fazer isso? Há. A gente tem visto que algumas medidas desse distanciamento razoável social, mas que a gente permita com que a gente tenha atividades econômicas e atividades sociais razoáveis, não normais, mas razoáveis, eu acho que é melhor isso, melhor a educação. Quando eu vejo, voltando um pouquinho, quando eu vejo uma aglomeração muito grande, sem nenhum controle, sem máscara, isso é muito pior que qualquer outra coisa que possa acontecer. Então, se a gente conseguir evitar isso, eu acho que o caminho que a gente vai ter para resolver o problema da pandemia sem ter que fechar comércio, sem ter que fechar a economia e manter a responsabilidade, ela é muito mais provável do que outras medidas que a gente imagina sem primeiro adotar essa, que é a mais óbvia, a mais evidente. Bom, então é isso. Conversamos com Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio de São Paulo, e também com o Dr. Marcelo Simão, infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigada pelo rico debate que vocês proporcionaram a nós. Tenham uma excelente tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos. Obrigada.